anos atrás, enfrentamos grandes dificuldades, grandes desafios, grandes problemas. E ainda estamos enfrentando desafios, dificuldades. Mas isso não tira o nosso ânimo, o nosso entusiasmo e a nossa alegria de levar adiante a nossa missão. A catequese, a iniciação à vida cristã, o trabalho realizado por vocês é uma fonte de alegria para o bispo. Não é fonte de problema ou de dificuldade. Pelo contrário, é uma fonte de alegria, uma fonte de impulso para nós continuarmos na nossa missão e no nosso trabalho. Então, em meio às dificuldades e desafios, quero dizer que sim, a catequese, a iniciação à vida cristã, o trabalho de vocês, o trabalho da coordenação, é uma fonte de alegria, de esperança, de força, de entusiasmo para a nossa missão e para o nosso trabalho. Muito obrigado. O Papa Francisco dizia que catequese é conhecer Jesus. Catequese é conhecer Jesus. O nosso novo Papa, Leão XIV, escrevendo para um congresso de catequistas que aconteceu em Assunção, no Paraguai, ele dizia que o centro e o objetivo da catequese é Jesus. O centro e objetivo da catequese é Jesus Cristo. Vejam a profunda sintonia que existe entre o Papa Francisco e o Papa Leão XIV. Papa Francisco dizendo que catequese é Jesus, catequese é conhecer Jesus. Nós temos o Papa Leão que diz que o centro e objetivo da catequese é Jesus Cristo. Mas tem algo interessante que o Papa Leão diz sobre as catequistas e os catequistas. Que os catequistas são um sinal transparente de Jesus. Um sinal transparente de Jesus. Então vejam, se para o Papa Francisco catequese é conhecer Jesus, e eu costumo dizer para os crismandos que Jesus é uma pessoa tão incrível, tão maravilhosa, que quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, mais a gente gosta, mais a gente quer bem. Jesus nunca vai deixar vocês na mão. Jesus nunca vai esquecer vocês. Jesus nunca vai virar as costas para você. Jesus nunca vai abandonar ou te deixar de lado. Jesus nunca vai te frustrar. Nunca. Por isso, se para o Papa Francisco catequese é conhecer Jesus, se para o Papa Leão o centro
e objetivo da catequese é Jesus, nós queremos também dizer e lembrar que o Papa Leão diz que você, meu irmão, minha irmã, é um sinal transparente, bonito, radiante de Jesus. Vejam, não é só o padre, não é só o bispo, não é só a vida religiosa, mas os catequistas, as catequistas são um sinal transparente de Jesus. Transparente de Jesus. Então, aumentar e crescer na nossa semelhança com Jesus, na nossa configuração com Jesus, que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Jesus, através dos nossos gestos, das nossas atitudes, através da nossa presença, do nosso carinho, do nosso afeto. Então, que nós todos possamos abraçar este grande compromisso de sermos um sinal autêntico, verdadeiro, bonito, radiante, transparente de Jesus. Não somente para as crianças, mas para toda a comunidade, para toda a igreja. Nos lugares onde a gente está fazendo as crismas, é só olhar para os nossos pais, para verem a admiração que eles têm pelo trabalho de vocês, sobretudo quando o bispo diz: quanto é que ganha um catequista aqui em Videira? Quanto é que ganha um catequista no Berger? Quanto é que ganha um catequista logo mais que eu vou pedir lá em Porto União, amanhã em Bela Vista do Toldo? Quanto ganha um catequista em Iomerê? E daí qual é a resposta? A resposta que foi dada a mim lá numa das celebrações em Videira: um abraço, bispo. Um abraço de um catequizando dizendo: muito obrigado por tudo aquilo que a gente aprendeu com você hoje. Esse é o pagamento. O pagamento de quando uma mãe envia uma mensagem dizendo: catequista, quanta coisa bonita que você ensinou para o meu filho, para minha filha, que ele chegou em casa e falou, comentou aquilo que aprendeu, vivenciou na catequese. Então continuem sendo este sinal transparente, bonito, visível de Jesus para a comunidade, para as pessoas, para as famílias, porque o testemunho que vocês dão de Jesus e de um trabalho generoso, gratuito, é marcante e é fundamental. Em tempos onde os interesses falam mais alto, nós vemos pessoas abnegadas, pessoas que se despojam, pessoas que se entregam para um trabalho de evangelização para continuar a missão de Jesus. Sejam, continuem sendo sinais transparentes de Jesus. Nós queremos lembrar também alguns elementos importantes que fazem parte da nossa vida eclesial. Um deles, o profundo respeito que nós precisamos ter para com os catequizandos. Nós estamos num mundo onde há muita desconfiança. Infelizmente, a igreja e alguns elementos que fazem parte da igreja macularam
macularam esta imagem bonita de proteger e defender as crianças, os jovens e os adolescentes. Na nossa igreja diocesana, nós estamos em via de finalizar aquele que é o programa de proteção de menores e pessoas vulneráveis, para que realmente os nossos encontros, para que realmente as nossas salas de catequese, que os nossos espaços de igreja, de salão, os nossos espaços de salas de catequese, os nossos espaços eclesiais, os nossos espaços de sacristia, nunca sejam lugares de violência, nunca sejam lugares de assédio, nunca sejam lugares de abuso, porque nós, com relação a isso, é tolerância zero. E a gente tem sofrido na pele por ter tomado atitudes com relação a isso. E é isso que eu pergunto, e é isso que eu também quero deixar como desafio para todos vocês, para todas vocês, que ao verem, ao perceberem, ao sentirem algo estranho com relação a isso, nos comuniquem o padre ou comuniquem o bispo, por favor, porque, repito, nós não queremos que nenhum dos nossos espaços que acolhem crianças, jovens e adolescentes, ou mesmo pessoas adultas, sejam lugares de abuso, sejam lugares de assédio, sejam lugares de violência ou de qualquer espécie que tire a dignidade das pessoas que estão nos nossos espaços. Então aqui fica um pedido muito clamoroso a vocês, para que nós possamos de uma vez por todas eliminar, tirar dos nossos espaços estas atitudes que não vêm ao encontro do Evangelho. Quero lembrar também que nós, como regional, estamos vivenciando o momento do lançamento do projeto Padres para Santa Catarina. Padres para Santa Catarina, que vai ser lançado oficialmente no dia 3 de agosto, dia que nós lembramos a vocação sacerdotal. É um projeto que toda Santa Catarina está abraçando. No próximo dia 26 eu fui convidado para estar na Rede Vida, para dar uma entrevista sobre este projeto e também para fazer uma celebração lá na Rede Vida. Quero com isso dizer da importância e do significado que tem o trabalho de vocês também na divulgação deste nosso projeto, sobretudo com aquela que é a nossa marca, a nossa logomarca, que vocês vão conhecer ao longo do tempo aí, que vai ser anunciado, que é a nossa arte visual, que é a estrela de Belém, com alguns raios que vêm para a estrela e outros que saem, lembrando as 10 dioceses, lembrando a dimensão vocacional. Então, usem destes elementos visuais, sobretudo com os nossos jovens, com as nossas crianças, porque é algo muito interessante também para eles. Então eu peço que nós possamos falar das vocações, que nós possamos falar do projeto, da identidade visual, que nós também possamos lá
dizer para os nossos jovens: já pensou em ser padre? Vamos falar sobre a vocação sacerdotal. Vamos tirar um tempo dos nossos encontros também para motivar os nossos meninos. Mas não é só isso, porque nós queremos criar com este projeto a cultura vocacional, que foi se perdendo ao longo do tempo. A cultura vocacional, que é um ambiente favorável para o surgimento de vocações. E quando a gente cria a cultura vocacional, não são somente as vocações, a vida religiosa ou sacerdotal que brotam, mas também as vocações dos leigos e leigas. Porque o melhor jeito de conseguirmos vocações, como diz o Papa, é rezando. Então fica aqui o meu forte apelo, para que a gente possa também comentar, para que a gente possa falar, para que a gente motive sobre este nosso plano, este nosso projeto do Regional Sul 4 de Santa Catarina. Padres para Santa Catarina. E finalizo invocando a bênção de Deus sobre vocês. Que bonito ver vocês aqui, enfrentando o frio, com os pés gelados aqui. Eu sei. Mas o melhor de tudo é não deixar o coração esfriar. Certo? É não deixar o coração esfriar. Não deixe o coração esfriar, mas mantenha o coração aquecido, minhas queridas e meus queridos, para que vocês possam continuar amando do jeito que vocês amam a catequese. E que São Francisco, o nosso padroeiro, continue fortalecendo a vida de vocês, a missão e o trabalho. Obrigado pela atenção de vocês.